nesta tarde com uma palavra para entregar para os irmãos. Uma palavra que não é uma palavra nova, mas é a palavra que nós carregamos há muitos anos na nossa vida. E eu queria compartilhar com os irmãos sobre renovação geracional. E a palavra que eu queria trazer para os irmãos é que existe mais uma onda, que Deus vai fazer mais uma vez. E nós vamos ver esse lugar cheio de jovens de novo. Só que para um caminho de renovação geracional, eu percebo que nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender é Deus, compreender Deus, pensar a partir da perspectiva de Deus. Fé nada mais é do que você ver como Deus vê. Tentar sempre olhar a partir de uma perspectiva que vai além do seu próprio ponto de vista. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, quando nós falamos sobre renovação geracional, nós estamos falando da história. E a primeira coisa que precisamos entender quando se pensa história é que não existe protagonismo pessoal na história de Deus. Deus nunca faz tudo o que Ele tem que fazer através de uma geração só. Deus não trabalha com gerações de heróis. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Nunca se falou tanto como se fala hoje sobre a importância de você levar a sério a sua história, de você ser protagonista da sua história, que Jesus vai vir e vai mudar a sua história, como se Jesus existisse para ser só mais um capítulo da sua história. Mas isso é uma falácia da pós-modernidade. Quando eu era criança, eu aprendi que existia história com H e história com E. A história de verdade, que era história com H, e a história que era fantasia, que era história com E. E nós vamos perceber que só existe uma história, e a história verdadeira é sempre a história de Deus. Quando você vai ler Apocalipse a partir do drama da queda, do capítulo 3, onde se relata a queda, até o capítulo 12, quando Deus levanta um homem chamado Abraão, desse período aí de alguns capítulos, você vai ver a tentativa do homem em tentar ser protagonista da sua história. Eu tenho a impressão que às vezes Deus vai dando corda ao homem para ver até onde o homem acredita que pode chegar. Até que Deus visita a cidade dos homens com o dilúvio e começa a escrever a sua história de novo a partir de Abraão. Deus é o Senhor da história. Certa vez ele encontra com uma mulher samaritana num poço que tinha muita história. O poço de Siquém, o poço de Jacó, o poço dos nossos pais, o poço que tinha muita história, um poço que falava por si só. E ele se coloca ao lado da história, ao lado do poço que tem uma história, e começa a ministrar uma mulher que estava sendo vítima da sua própria história. E ele fala: se você soubesse com o que você está falando, você me pediria água e eu te daria de beber e você nunca mais teria sede. E então, como uma boa protagonista da sua própria história, ela diz: então me dá dessa água, porque eu não preciso mais vir aqui buscar e a minha vida vai melhorar, a minha vida vai ser boa. E aí então Jesus entrou na minha história e deixou minha vida melhor. Isso faz muito sentido na pós-modernidade, no tipo de evangelho que se prega hoje. Mas Jesus não se impressionou com a lógica dela, porque a lógica dela estava errada. Ele diz: você não entendeu, eu não vim para melhorar a sua história, eu vim para salvar você da sua história. Me conta a sua história. Me conta a sua história. Não precisa contar, eu sei. Você já teve 5 maridos, o que você não sabe se é seu, e eu sou o 7º, do lado do poço de Jacó. Eu não vim para melhorar a sua história. Eu vim salvar você da sua história. Trazer você de volta para a minha história. Uau, Deus é o Senhor da história. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que Deus é o Senhor da história. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Estamos juntos? Muitas das coisas que você vive na sua vida e você tem a impressão que tem a ver com você, não tem a ver com você. Deus falou para Eva: Eva, de ti vai nascer um descendente que vai pisar na cabeça da serpente. E então nasceu os seus filhos. Quando ela olha para os seus filhos, talvez ela estivesse pensando: quem será que vai pisar? Porque quando você pensa que você tem uma história, você acha que as coisas que você vive têm a ver com você. Mas quando Deus fala com você, você entende que as coisas que você vive têm a ver com a história de Deus. Na verdade, quando ele estava falando com ela, estava falando sobre Abel, porque Abel foi o primeiro homem inocente a derramar sangue na história. Mas na verdade, Abel não estava falando sobre ele mesmo, estava falando sobre algo muito maior do que ele, sobre Jesus, porque Deus é o Senhor da história. Está entendendo? Quando aquela mulher samaritana entendeu que não era sobre ela, que era sobre Jesus, ela deixou o seu cântaro, deixou o seu balde e foi buscar uma cidade para Jesus. E até hoje, essa mulher é conhecida como a mulher por meio de quem Jesus trouxe de volta
Samaria para o seu reino. Não é lindo isso? Quando ela entrou para a história de Jesus, ao invés de Jesus entrar para a história dela, o que ela fez marcou a história. É lembrado na história de Deus. Deus é o Senhor da história. Primeira coisa que eu queria te encorajar, a abrir mão de tentar viver sua história, a desistir de pensar o seu próprio protagonismo, de você acordar dessa ilusão de achar que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Quando você parar de viver em função do seu próprio mundo, o mundo vai ficar pequeno para você, porque Deus vai colocar você na história dele. Você já parou para pensar que os descendentes de Caim não têm os seus dias contados na Bíblia, mas os descendentes de Sete têm? Por quê? Você já parou para pensar que pode ser que um dia você chegue no final da sua vida e nenhum dos seus dias tenha tido nenhum valor e significado dentro da história de Deus? Porque Deus só conta na sua história os dias que são vividos dentro da história dele. Homens que vivem a sua própria história não têm os seus dias contados na história de Deus, querido. Isso é sério. O protagonismo pessoal é o caminho da insignificância, é o caminho da vergonha, é o caminho da morte. Por isso eu quero, em nome de Jesus, te dizer que Deus é o Senhor da história. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu abro mão de viver a minha própria história. Diga para Ele: obrigado, Deus, porque Jesus se fez homem, veio até nós, morreu na cruz para nos salvar da ideia de ter uma história. Se acordo todos os dias, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, para viver uma história da qual não eu sou o protagonista, mas da qual Cristo Jesus é glorificado. Você já parou para pensar que Deus pegou homens que abriram mão de viver a sua própria história e colocou o nome deles na história dele? Noé abriu mão de viver a sua vida para viver o projeto de Deus. Ele abriu mão de ter uma história para viver a história de Deus. Aí Deus pegou o nome de Noé e colocou numa era da sua história. Porque ele diz que os últimos dias serão como os dias de... Uau, que homenagem mais linda. Deus homenageou um homem que desistiu de viver para si para viver para Deus. Só que quando você vive para Deus, Deus coloca o seu nome na história dele, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Segundo ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é que se Deus é o Senhor da história, como Deus escreve a história? Deus tem uma maneira de escrever. Deus tem uma forma de fazer com que essa história seja escrita. Sabe quando você lê um livro e você percebe que aquilo é muito particular, muito peculiar, de uma maneira específica de escrever? Deus tem uma maneira específica de escrever a história. E Deus escreve a história através de gerações. Desde o princípio da criação, você vai perceber que a queda ela é progressiva. A primeira geração ela perde a presença de Deus. A segunda geração ela perde a presença do próximo. Obrigado, querido. Então, desde o processo de queda como de redenção, tudo que Deus faz através das gerações. Nenhuma geração vai conseguir viver todos os propósitos de Deus. Deus não trabalha com uma geração de heróis da história. Deus trabalha através das gerações. Adão perdeu a presença, Caim perdeu a presença do próximo. Percebe? Adão perdeu a presença de Deus, a próxima geração perdeu a presença do outro, porque Caim matou Abel. E Caim então construiu uma cidade, e a partir dessa cidade se proliferou a maldade na terra. Deus visita a cidade dos homens, chama Noé. A partir de Noé, ele preserva a semente do descendente que foi prometida a Eva. E aí então Deus começa a escrever uma história através de Abraão. Abraão é chamado de pai, porque pai é um progenitor, é o início, é um novo Gênesis. Ele vai começar a estabelecer agora uma nova matriz cultural daquilo que Deus começou a construir no Éden. Deus estava construindo uma realidade no Éden. O homem é removido desse lugar e começa a construir fora da presença de Deus algo que sirva para si sem precisar de Deus. O homem não tem capacidade de criar nada a partir do nada. E se o homem estava construindo uma cidade, é porque ele viu uma sendo construída no Jardim do Éden. Só que o homem estava tentando viver o projeto de Deus sem Deus, na autonomia, na independência, no protagonismo pessoal, sentindo-se senhor da sua própria história. Então, através de Noé, uma família é preservada, e como foi falado aqui, Deus trabalha a partir de famílias. E então, da descendência de Noé, da descendência de Sem, Deus chama Abraão, um homem a partir do qual Deus começaria a construir o que nós chamamos de um protótipo, um modelo,
um testemunho daquilo que ele quer fazer com todas as nações da terra. Ezequiel chama isso de propriedade peculiar. Quem já ouviu isso? Propriedade peculiar é um tesouro pessoal do rei. É quando um rei levava no seu manto um tesouro pessoal. E quando ele estava diante de outros reinos, de outros reis, ele puxava o seu tesouro pessoal como uma amostra de toda a glória do seu reino. Estamos juntos? Então ele levanta Israel como um tesouro pessoal, como uma amostra da sua glória para todas as nações da terra. Isso é muito lindo. Deus vai começar isso a partir de Abraão. Mas Abraão, ele não é protagonista. Primeira coisa muito especial que nós vamos perceber aqui é que Deus vai deixar muito claro que ele trabalha por meio de pessoas que têm consciência que são incapazes de produzir coisas de Deus na terra sem que Deus não lhes dê condições de produzir. Estão entendendo? Abraão tinha muita consciência de que não era especial, de que não era capaz, porque Deus chamou ele para ser pai antes mesmo dele ter capacidade de ter um filho. Paulo fala em Romanos que Deus chama aquele que não é como se já fosse. Isso é lindo, não é? Abraão era incapaz de ser pai, mas Deus o chama antes dele ser, para deixar bem claro que quem faria dele pai era Deus. Por isso que Deus vai nos levar muitas vezes a lugares áridos de esterilidade, a lugares de sequidão, a lugares em que nós nos sentimos estéreis. Já sentiu assim alguma vez? Em que você vai orar e parece que não passam das paredes, e você toca o violão e parece que não sai nenhuma nota. E você vai ler a Bíblia e parece que não sobe ao teu coração nenhuma palavra, e parece que nada que você faz funciona. É um ambiente de esterilidade para nos deixar bem claro que o homem natural é incapaz de gerar algo de Deus sem que Deus lhe dê condições de gerar. Para que Deus pudesse chamar Israel de meu povo, Israel deveria de nascer de um útero estéril, para deixar bem claro que eles nasceram de uma divina semente, nasceram de uma palavra e nasceram de uma promessa. Que lindo isso, não é? Mas isso não tem só a ver com Abraão. Abraão, o nome Abraão significava pai exaltado, porque ele era produto de um meio em que o homem estava procurando fazer o seu nome grande no movimento de Nimrod. Então, quando Deus faz uma aliança com ele, Deus começa a tratar. E quando muda o seu nome, muda a sua essência. Mudar o nome é mudar essência, caráter, missão e propósito. O pai exaltado agora seria um pai de nações, abençoador de nações, porque essa era a essência verdadeira de Abraão. Muitas vezes, o que você se tornou por causa das suas vivências não é aquilo que você foi criado para ser. E você precisa ter um encontro com Deus que te renomeie, que mude o teu nome e que volte você à essência do que você foi criado para ser e não aquilo que você se tornou por causa das suas experiências. Estamos juntos? Não defina quem uma pessoa é por causa do que ela se tornou, mas profetize sobre essa pessoa aquilo que ela foi criada para ser. É isso que vale mais. Isso vale mais do que aquilo que ela se tornou, o que ela foi criada para ser. Essa pessoa pode lutar e morrer lutando contra a verdade de Deus, mas a verdade de Deus fala sobre aquilo que ela foi criada para ser e não sobre aquilo que ela se tornou. Abraão então encontrou a sua essência, encontrou a sua missão e o seu propósito, não ser um homem exaltado, mas ser um homem abençoador. É para isso que ele foi criado. Essa foi a primeira palavra de Deus ao homem: eu te abençoo. Lindo isso, não é? E quando Deus faz uma aliança com Abraão, acontece algo muito lindo, porque Deus coloca uma letra do nome dele no nome de Abraão. E isso nós chamamos na teologia de um princípio pactual de troca de nomes. Mas como assim troca de nomes? Conforme você vai lendo a história, você vai encontrar no final de Gênesis Jacó falando em nome do Deus do seu pai Abraão, no temor do Deus do seu pai Isaac. Logo, você vai começar a perceber que Deus vai se apresentar na história como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus é o Deus das gerações. Deus é o Deus que escreve a sua história através das gerações. Que lindo isso. Deus é o Senhor da história e Deus escreve a sua história de geração em geração. Não tem uma melhor que a outra. Não tem uma mais poderosa do que a outra. Tem uma servindo a outra. Porque se você lê a história só até Noé,
ela não é completa. Porque a aliança que Deus faz com Noé é de preservar uma semente. Mas preservar para quê? Não faz sentido se a história parar em você. Mas quando ele chega em Abraão, a aliança que ele faz é a aliança da promessa de que nasceria um filho da semente chamado Isaac. Percebe? Tudo que Noé fez foi preparar um cenário para que Deus continuasse o que tinha que ser feito através da próxima geração. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó. E no finalzinho do livro de Gênesis, no capítulo 50, as últimas palavras de José, eu acho lindo isso. Gênesis 50, 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com um juramento a Abraão, a Isaac. Olha que lindo isso. Porque aqui José está falando para uma geração e dizendo para essa geração as suas últimas palavras antes da sua morte. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou morrendo, mas Deus virá ao auxílio de vocês. Lindo isso, né? Porque é uma geração morrendo, lembrando a próxima de que Deus vai cumprir tudo o que ele falou para a anterior. Eu sou uma geração dizendo para a próxima que Deus vai cumprir tudo que ele falou para a geração que veio antes de mim. Antes da gente pensar no que a gente tem que fazer no nosso tempo, nós temos que sentar com esses irmãos que estão aqui e ouvir o que Deus já falou. Tem alguém aí? E aí ele diz, olha só, leve os meus ossos com vocês para a terra que Deus prometeu com um juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Deus da história. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito, uma média de 4 gerações, até que Deus levanta uma nova. E aí, eu acho sensacional quando nós chegamos em Moisés, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente é muito pesado com Moisés e a geração de Moisés. Mas sabe, quando você olha para o quadro geral, quando você entende um mínimo de teologia bíblica, que é olhar para um princípio a partir da história e não a partir do contexto isolado, você vai perceber que Deus tem um padrão. E dentro de um padrão de Deus, ele nunca faz tudo através de uma geração só. A geração de Noé teve fé para entrar numa arca. A geração de Abraão teve que ter fé para sair de uma terra. Nem sempre a geração que é chamada para entrar é aquela que vai ter que sair, nem aquela que vai ter que sair é aquela que tem que entrar, porque cada um vai fazer aquilo que cumpre o seu papel dentro da história de Deus, que é escrita de forma geracional. A gente fala tão mal da geração de Moisés que não entrou na terra prometida, mas muitas vezes nós não temos fé para sair do nosso Egito, como eles tiveram. Fica chorando uma vida amarga, chorando os seus problemas psíquicos, de se sentir oprimido, escravo de uma CLT muitas vezes, de você não saber que você tem que fazer algo, mas você não tem fé para sair. Mas aí pega o microfone e fala mal da geração de Moisés que não entrou. Mas eles tiveram fé para sair. Eles tiveram fé para ir até onde eles tinham que ir, querido. Porque Deus nunca faz tudo através de uma geração só. Então, olha que lindo isso. Elias, ele trouxe um juízo de Deus sobre 400 profetas de Baal, mas não foi ele que matou Jezabel. Não é mesmo? Foi Eliseu. Porque Deus escreve a história por meio das gerações. Então guarda isso no teu coração. No capítulo 33, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, é o seguinte, essa geração não vai entrar. Se você quiser ir, você pode até ir, mas a minha presença não irá com vocês, porque essa geração não me ama o bastante para entrar na terra prometida com a minha presença. Então acontece algo sensacional, em que Moisés abre mão de viver o seu protagonismo histórico, abre mão de chegar no lugar de cumprimento de tudo aquilo que ele sonhou na vida dele. Estão entendendo? Você que é líder, pastor, se Deus fala para você, está aqui, teu ministério bem sucedido, seu disco, seu livro, seu templo, seu site, seus likes, está aqui. Tudo que você quis na sua vida toda, pode entrar. Só que eu não vou poder ir, porque a sua geração não me ama o bastante. O que você faria? Você tem coragem de abrir mão do seu sonho, do seu protagonismo, de tudo aquilo que você sonhou a vida toda, por amor à presença? A Bíblia fala que Moisés descia, talvez cabisbaixo, só que ele percebeu que alguém tinha ficado. E quando ele olhou para trás, o menino Josué tinha ficado na tenda do encontro, porque ele amava a presença do Senhor. Preciso te falar o que aconteceu? Moisés abriu mão de viver o seu momento na história para preparar a próxima geração. Estava conversando com a Giovana hoje sobre esse texto que nós vamos falar juntos, e um momento ela escreveu sobre a nova geração, e eu falei para ela, não, nova não, próxima. Porque
Porque o novo, muitas vezes, nós usamos para dizer que o novo não tem nada a ver com a gente. Já percebeu isso já? Não? Ai, essa nova geração. Como se a gente não tivesse nada a ver com o que é novo. O novo é novo, não tem nada a ver comigo. Estão entendendo? Eu trabalhei alguns anos com política pública e tem a gestão e a nova gestão. Quando a nova gestão vem, ela desconsidera tudo que estava sendo feito porque ela quer fazer algo novo. Só que no reino de Deus não existe nova geração. No reino de Deus existe próxima. E a próxima é uma extensão da anterior. Se algo está errado com a próxima, a culpa é da anterior, querido. Não tem como eu olhar para algo que é uma extensão de mim e dizer que o problema é dele. É muito mais fácil. Muito mais fácil culpar uma próxima geração pelo que ela não faz do que assumir não ter sido feito o que era para fazer. Preparar a próxima geração. Entendeu? É muito mais fácil culpar a próxima por ela não fazer o que tem que fazer do que assumir a responsabilidade por não ter feito o que era para ter sido feito, preparando essa geração para poder ser o que foi criada para ser em Deus. Então Moisés preparou a próxima geração. E eu fico emocionado quando eu leio Josué e eu vejo a próxima geração entrando na terra prometida, carregando a arca nos seus ombros, amando a presença do Senhor. Aleluia. Nesse momento da história você vai perceber uma transição, porque agora eles estavam na terra prometida por Deus, mas eles ainda eram um povo tribal, dividido por clãs, por famílias. E eles começaram agora a ser orientados por juízes. Foram 15 juízes e 7 apostasias. Por quê? Porque o povo estava ainda agora se adaptando à ideia de ser um povo de Deus. Então, antes de entrar a monarquia de Deus levantando um rei para reinar sobre o seu povo, para que eles pudessem ser o reino sacerdotal de Deus na terra, eles tiveram que passar por um processo de se familiarizarem com a ideia de serem liderados, governados por Deus. Estamos juntos? E aí nós chegamos num momento histórico que é o momento de Samuel. Samuel é o último juiz e Samuel é o primeiro profeta. Repita comigo, o último juiz e o primeiro profeta. É claro que Moisés também teve o seu valor profético, mas Samuel ele é considerado oficialmente como o primeiro profeta ao ponto de nenhuma das suas palavras Deus permitir cair por terra. Isso é muito forte. Ele nasceu de uma mulher estéril chamada Ana. Olha aí. Você entende a importância de um acontecimento na história quando a pessoa dessa história nasce de um contexto de esterilidade. Samuel ele é uma virada na história e ele é um sinal para os dias que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Samuel ele nasce de Ana, que era estéril, num contexto de apostasia religiosa. E ele aprende a desenvolver o sacerdócio, mesmo não sendo levita, sendo da tribo de Efraim. E ele é levantado como uma voz profética para apontar aquele que se assentaria sobre o trono de Israel. Deus já havia falado a Abraão, a geração passada, que levantaria os seus reis, mas o povo não teve paciência de esperar o rei levantado por Deus e então escolheu Saul. Não vou perder tempo falando sobre Saul, porque a história de Deus falou sobre Davi. Estamos juntos? Deus achou Davi, os homens acharam Saul. Não espere que homens achados por homens façam coisas de Deus. Apenas homens achados por Deus podem fazer coisas de Deus. Deus achou Davi. Não importa quanto tempo demore, não importa quão escondido você esteja, Deus vai te encontrar. E Deus levantou o homem para assentar sobre o trono de Israel, Davi. E quem ungiu esse homem foi Samuel. Só que agora começa o nosso drama. Por quê? Porque a missão de Samuel era encontrar aquele que Deus já tinha achado. Deus já tinha achado Davi. Agora fala para Samuel, Samuel, você tem que encontrar aquele que eu já achei. Pode ir. Tá? A dica está na casa de Jessé. Pergunta, Samuel soube por si só quem era o novo rei de Israel? Não? Sim ou não? Por quê? É aqui que está o nosso ponto. É aqui que é a trava que precisa ser desbloqueada espiritualmente nessa noite para que a gente possa entrar num novo ciclo de tempo geracional nesse lugar, no Brasil. Ele estava procurando o novo, mas na sua cabeça ele tinha a imagem do que era velho. É como se eu estivesse aqui, olhando para o que vai acontecer a partir do ano que vem, 2024, mas na minha cabeça eu tenho a imagem do que estava acontecendo aqui em 97. Entendeu? Eu nunca vou achar o que está em 2024 procurando a partir do critério da imagem, do formato do que aconteceu aqui em 97. Então ele estava indo procurar Davi, mas na cabeça dele ele tinha a foto de Saul. Por isso que ele estava quase ungindo
o filho mais velho de Jessé. Por quê? Porque ele era bonito, forte, formoso. Se a gente de fato está aberto para que Deus faça algo novo no nosso meio, a gente tem que entender que isso não vai se encaixar em nada do que a gente já viveu até hoje. Porque muitas vezes nós gastamos muito tempo, energia e vida tentando reviver coisas que não vão acontecer mais, querido. Eu chamo isso de um idealismo saudosista. Na minha época. Sabe o que você precisa entender? Que Jesus está voltando. E nós estamos cada vez mais próximos da sua volta. E quanto mais próximos estamos da sua volta, maior é o nível de exigência, maior é o padrão, maior é a santidade, maior é a beleza. Então o melhor sempre está à frente, não atrás, querido. A igreja de Atos era uma igreja poderosa, mas era infantil. Nós precisamos entender que o nível de revelação que a igreja tem hoje era para estar muito à frente. Nós estamos fazendo coisas maiores. Por quê? Porque estamos acrescentando às coisas que já foram feitas. Isso é lindo. A história de Deus, ela é progressiva. E a igreja que estamos caminhando para alcançar é a igreja gloriosa, chamada Igreja dos Vencedores. Não venha me falar que a igreja do passado era melhor, querido, porque nós estamos avançando para o futuro. Em nome de Jesus, temos que trabalhar pelo que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando pelo futuro. E quando olhamos para o futuro, nós vemos um grande desafio. Preparar um cenário para a volta de Jesus. E o cenário da volta de Jesus é muito parecido com esse cenário de Samuel. E agora eu quero ir com você para Lucas, na verdade, capítulo 1, falar um pouquinho sobre esse princípio de Samuel e Davi. É como se você tivesse pegado esse recorte de Samuel e Davi e você dá um salto na história e você vê que esse mesmo padrão de Deus se repete na história de novo. Estamos juntos? Por quê? Porque Deus está escrevendo uma história através das gerações. E aqui você vê 400 anos de silêncio, de uma apostasia religiosa, de um homem chamado Zacarias que servia no templo e tinha uma mulher chamada Isabel que era estéril e que gera o primeiro profeta do Novo Testamento. É muita coincidência para ser coincidência. É um sinal. É Deus dizendo, olha aqui, porque se para Jesus ter vindo da primeira vez foi necessário que se levantasse um sacerdote profeta para ordená-lo como um cordeiro que tira o pecado do mundo, para ele voltar como o filho de Davi e se assentar no seu trono, é necessário que se levante uma geração de sacerdotes e profetas que vão preparar o caminho do Senhor mais uma vez. E aí, quando eu olho para esse cenário, o que me chama a atenção é Zacarias e João Batista. Porque para que esse cenário seja constituído como um cenário messiânico, para uma manifestação messiânica, o anjo do Senhor, como Eli já vem anunciando desde de tarde, uma intensificação de manifestações angelicais e proclamações angelicais no nosso meio. O anjo do Senhor disse a Zacarias sobre o seu filho. E ele vai começar a preparar o cenário para que então o Messias seja apresentado. E para que esse cenário seja devidamente preparado, Deus vai ter que tratar com Zacarias e Deus vai ter que tratar com João Batista. Estão entendendo? O que eu quero dizer é para que nós estejamos prontos para uma nova ou para uma próxima geração, ou para um próximo ciclo, para uma próxima onda de avivamento, preparando o caminho do Senhor, anunciando a sua volta, nós vamos ter que entender como preparar um cenário profético. Como entender o Deus que trabalha nas gerações, trabalhando nas gerações, para que essas gerações sirvam a história de Deus. E aí Deus vai falar com Zacarias. Algumas lições que eu acredito que são importantes nesse cenário aqui de Zacarias, que era um homem que estava ministrando no templo, conforme o de costume. Tinha um serviço sacerdotal, mas não tinha mais presença. Lembra dos dias de Eli? Muito parecido. 400 anos de silêncio. Deus não falava mais, como nos dias de Eli. Então Zacarias está ministrando como incensário e o anjo do Senhor fala, eu vi vocês. Vocês são uma família justa, que cumpre os mandamentos, que teme ao Senhor. Eu estou respondendo a oração de vocês. E vocês vão ter um filho. Esse filho tem a ver com eles ou tem a ver com a história de Deus? Então Deus vai ter que tratar com ele, assim como tratou com Ana, assim como tratou com todos os pais da história, assim como tratou com Abraão, quando teve que levar o seu filho para ser ofertado. Deus vai sempre deixar bem claro que a próxima geração tem que ser preparada para a história de Deus e não para fazer aquilo que você não conseguiu fazer na sua história. Estão entendendo? Porque às vezes tem pais que não conseguiram ser bem-sucedidos na sua história e projetam a sua história na história do seu filho. Isso é errado. A única coisa que é totalmente hereditária no reino de Deus é o sacerdócio. Entende? Porque é por linhagem.
Se eu estou em Cristo, que é o meu sumo sacerdote, e ela, ao estar em Cristo, também é sacerdote. Mas ela pode ser uma profetisa e eu não. Entende? Deus vai levantar conforme a demanda da história que ele está escrevendo. E algumas coisas que eu queria dizer para os Zacarias que estão aqui. Os Zacarias são os irmãos mais velhos, como eu. Primeira lição: aprenda que somos incapazes de gerar algo de Deus por nossos próprios méritos, porque somos naturalmente estéreis. Então a história fala sobre isso. A geração do meu pai, que está ali, é a geração dos baby boomers, é a geração da Segunda Guerra Mundial. É a geração que carrega um estigma de vergonha, porque a Segunda Guerra Mundial é uma mancha na história da humanidade. E aí vem a geração X, que é a minha. Qual que é o perfil da geração X? É a geração certinha, a geração que tem que estudar, que tem que fazer faculdade, que tem que trabalhar numa multinacional, que tem que... Estão entendendo? É a geração que tem no seu inconsciente coletivo o desafio de colocar ordem nas coisas. E depois vem a geração X, Y, milênios, que são as gerações que começam a questionar por que as coisas são assim, do jeito que são. E a geração X fica toda dolorida porque não, estava uma bagunça nos baby boomers, anos 70, Segunda Guerra Mundial, paz e amor, anarquia, estava uma bagunça. Então nós viemos e colocamos as coisas em ordem. A vida tem que ser assim. Estão entendendo? E por mais que a gente carregue um estigma geracional de ter que colocar as coisas todas certinhas, de arrumar a casa, de colocar os padrões, de colocar os objetivos, as metas, por mais que a gente se esforce, nós somos incapazes de trazer avivamento por nós mesmos. E minha palavra aos Zacarias de plantão nessa noite é que a gente se renda e reconheça a nossa esterilidade natural. Somos incapazes de fazer as coisas de Deus por nós mesmos. Segundo, aprenda que Deus chama o que não é como se já fosse. Somos chamados para ser pais, mesmo incapazes de ter filhos. Deus nos dá filhos, mas para que lembremos que Ele é o Pai e que nós temos que preparar os nossos filhos para Ele. Aprender a nomear a próxima geração. Eu acho isso lindo, porque o texto fala na história que ele diz: o nome do seu filho é João, mas não tinha nenhum João na linhagem de Zacarias. E segundo a tradição, ele tinha que trazer o nome da sua linhagem para o seu filho. Olha só, a forma como você vai nomear, a forma como você define a próxima geração. Muito cuidado com isso, porque você pode estar definindo a próxima geração mais baseado na sua tradição do que na ideia de Deus sobre eles. Vou falar de novo. Quando você define a próxima geração, você pode estar fazendo isso mais baseado na sua tradição do que na ideia original de Deus sobre eles, porque eles são diferentes de nós. Eles comem gafanhotos, eles se vestem de pele de animais, eles são veganos, eles compram roupa em brechó, eles não combinam as cores, eles são estranhos. E como que eu vou nomear isso? Percebe a crise? E aí eles não servem para nós. Por quê? Porque eles não se encaixam no nosso quadrado. E aí é a próxima lição. Zacarias estava ministrando num quadrado parecido como esse aqui, a vida toda, ministrando a Deus num quadrado. Só que quando Deus chama João Batista, o cenário da mensagem de João Batista é o deserto. O deserto não cabe no quadrado de Zacarias. Estão entendendo? Você tem que pensar que eles são diferentes porque eles vão tocar um mundo muito além do que onde nós conseguimos chegar. Eles vão muito mais longe. A mensagem deles vai ter muito mais alcance. O que eles vão fazer não cabe dentro da nossa mentalidade denominacional. Muitas vezes nós vemos gerações orando por um movimento de unidade no mundo. E de repente, jovens começam a se encontrar, como nós vivemos ontem à noite ali com o Zé. Jovens de várias denominações juntos, orando até de madrugada. E de repente, você pode pensar assim: mas esses jovens não têm lealdade denominacional. E eles começam a ser rotulados de rebelde. Você pega a resposta da sua própria oração e denigre a própria resposta do que você orou. Isso é muita tolice. Por quê? Porque nós corremos o risco de Samuel estar procurando o novo, mas na nossa mente a imagem é a do antigo. E a última, aprenda, eu já falei que João Batista não vai caber dentro do seu espaço. Outra coisa que eu aprendo com Zacarias é que quando eu não consegui entender ainda,
Presta atenção. Se você olha para a próxima geração e você ainda não conseguiu ficar claro para você a ideia de Deus sobre eles, se você não ficar quieto, Deus vai te calar. Estamos juntos? Zacarias ficou mudo. Deus tirou a palavra de Zacarias. Por quê? Porque Zacarias ainda não estava entendendo. Quando Zacarias entendeu, pegou a tábua e escreveu: é João, eu aceito. É João, eu aceito a ideia de Deus, eu aceito o projeto de Deus para a próxima geração e eu vou servir a próxima geração. Porque se eu amo a volta de Jesus e não estou servindo a próxima geração, eu não amo a volta de Jesus. Eu amo a mim mesmo, eu amo a minha ideia, eu amo o meu modelo, eu amo a minha religião. Se eu amo a volta de Jesus, eu estou preparando a próxima geração. E preparar a próxima geração é se calar para ouvir, entender e entrar em harmonia com o que Deus está falando. Boa noite, de novo. Como nós estamos falando sobre renovação geracional, a gente não pode falar sobre Zacarias, mas também temos que falar sobre João Batista, porque renovação geracional tem a ver com o coração dos pais se voltando aos filhos e os dos filhos se voltando aos dos pais. Então, da mesma forma que nós tiramos muitas lições da perspectiva de Zacarias, nós também tiramos muitas lições da perspectiva de João Batista. E a primeira delas é o entendimento de que não existe a nossa história. A história vem sendo escrita antes de nós e depois de nós ela ainda continuará sendo escrita. Então, é preciso esse entendimento de que nós não somos precursores de um movimento cristão inédito. Essa é uma grande questão. Essa geração ouve muito sobre nós sermos o centro, sobre nós sermos os protagonistas, quem você é, sua personalidade, sobre o seu impacto no mundo e sobre os seus sonhos. E, na verdade, a partir do momento que você é o protagonista é o personagem principal. E se você é o personagem principal, então quem é Cristo? Esse é o primeiro ponto importante para a gente citar ali na perspectiva de João Batista, que não é Deus. Deus nunca vai ser aquele que vai entrar na sua história, ele não vai ser aquele que vai realizar os seus sonhos, ele vai ser aquele que vai realizar o sonho dele para a sua vida. E glória a Deus por isso, porque os nossos sonhos são muito pequenos perto dos dele. O segundo ponto é que o sucesso não tem a ver com o que você conquista, mas com o que você cumpre. Então, isso também parte dessa perspectiva de protagonismo, porque a partir do momento que você é o protagonista, você tem que conquistar o seu lugar de protagonista. E para isso você precisa eliminar alguns fatores que podem te atrapalhar ali no caminho. Daí você deixa de ser o cumprimento, que é o que João Batista foi, o cumprimento de uma palavra, e você passa a ser apenas um conquistador de espaço, um conquistador de território. E deixa de cumprir o que Deus realmente separou para você na história dele. Então, cabe a nós pensarmos, será que estamos conquistando ou cumprindo? Nós também precisamos aprender que Deus chamou João para ser grande aos olhos do Senhor, mas que essa grandeza não tem a ver com a grandeza dos olhos dos homens, porque o que é grande aos olhos dos homens não é o que vai ser grande aos olhos do Senhor. João Batista era grande, mas quando ele nasceu e Zacarias não deu ao nome que deveria ter dado lá, deu João, as pessoas se perguntaram, porque aos olhos das pessoas ele não tinha essa perspectiva de grandeza, da mesma forma que Deus via uma grandeza nele, tinha separado ele para um lugar de grandeza, as pessoas não tinham esse mesmo olhar. Então é importante que nós possamos, não só nós mais novos, mas também os mais velhos, entendermos que essa grandeza talvez nunca seja vista pelos homens. Talvez o que nós estamos fazendo, o lugar onde nós estamos nos movendo, talvez nunca tenha o reconhecimento dos homens. Mas não é a história dos homens que importa, não é o seu nome no livro dos homens que importa. O nosso nome está escrito num livro muito mais sagrado e muito mais relevante do que o dos homens. Essa grandeza também tem a ver com os limites que Zacarias impôs para João. Agora, por quê? João deveria ser um nazireu, o anjo diz para Zacarias, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Isso também tem uma relação com Efésios 5, 17, 18, que Paulo fala, né? Não digam coisas insensatas, mas façam a vontade de Deus, não se embriaguem, mas sejam cheios do Espírito Santo.
a questão do nazireu não tem a ver com uma pessoa que o nazireu é aquele que faz um voto temporário, que ele tem como objetivo pôr limites nos impulsos naturais dos homens. Então, do homem, eu vou fazer um nazirado, vou impor limites nos meus impulsos naturais. E isso não quer dizer, uma pessoa que tem um chamado para ser um nazireu, não quer dizer que ela é uma pessoa melhor do que outra, mas tem a ver com ser um problema em potencial. Por exemplo, Sansão, ele era um nazireu e ele era forte, ele foi abençoado, com uma força muito grande, e ele precisava ser um nazireu para colocar limites nos seus impulsos naturais, porque se ele não tivesse esses limites, ele poderia se tornar um problema. Então, quando Deus pede para um pai, para que o seu filho seja um nazireu, ele está dizendo que o seu filho pode viver algo grande, mas ele também pode ser um grande problema. Então, se Deus pede para uma geração ser nazireu, ele está dizendo que a gente pode fazer coisas grandiosamente boas, mas também grandiosamente ruins. Então, não tem a ver com ser melhor ou pior, mas tem a ver com pertencer a Deus. Só complementando isso, esse ponto é importante porque a minha geração ela foi muito afetada por um livro chamado Voto de Nazireu. E muitos que leram esses livros começaram a entrar em votos de consagração a Deus, e começaram a entrar no que eu chamo de altivez espiritual, e começaram a se sentir melhores do que os outros por serem nazireus, por não cortarem o cabelo, por não tomarem vinho, ou por terem ali os seus ritos consagratórios. E isso gerou um espírito muito ruim no mundo, e a maioria dessas pessoas que se chamaram espirituais por serem nazireus caíram da mesma forma que o próprio autor do livro caiu, por não suportar o peso do próprio voto que colocou. Estão entendendo? Então, o que você precisa entender? Quando Deus pede um voto de nazireu, não é porque você é melhor do que o outro, mas é que se você não tiver limites, você vai ser muito pior. Quando Deus pede para você ser nazireu, é porque você tem potencial para ser um grande problema. Então é como Deus diz para o pai de Sansão: esse menino tem que ser nazireu, porque senão ele vai ser um grande problema. Estão entendendo? Ele não está falando Sansão é maravilhoso de unção. Está dizendo ele não sabe dominar os seus próprios impulsos. Põe limites nesse menino. Eu ouvi essa palavra quando a Giovana era pequenininha. Coloca limites nessa menina. Porque ela é uma profeta. Ela é muito forte, tem muito impulso. E muitos dos problemas que ela viveu foi porque eu faltei com os limites que deveriam ter sido colocados. Então eu ajudo ela a ter que lidar com esses problemas para que ela possa retomar o seu lugar na história e não tenha o mesmo fim nem de Sansão nem de João Batista, porque ambos tiveram mortes estúpidas, porque eram impulsivos. Nazireu é gente impulsiva, gente que precisa de limite o tempo todo. Então uma mensagem aos João Batistas: vocês são uma geração de voto nazireu, amém, mas não é porque vocês são melhores, é porque vocês precisam de mais limites. Mais uma lição que a gente aprende com João Batista é a servir a esse propósito que é maior do que nós. João Batista, ele abriu mão desse reconhecimento e ao invés de ele reivindicar por um título ou por uma posição, ele entendeu que ele era uma voz que estava clamando. Então, esse é o entendimento que nós precisamos ter, de que às vezes nós não vamos estar nos grandes altares, nos grandes lugares, falando para multidões, mas nós somos uma voz. Nós somos aqueles que estarão clamando pela vinda do reino, nós somos aqueles que estaremos clamando pela salvação dos perdidos, pela libertação dos cativos, pela cura dos enfermos. Nós somos uma voz. Só que para ser uma voz, nós precisamos dedicar tempo para ouvir a primeira voz, aquela que entrega a palavra, porque senão nós seremos só vozes falando ao léu, falando ao vazio, e nossas palavras serão vãs. Então, antes de sermos uma voz, nós precisamos ouvir a voz que escreveu a história. Então, João Batista, ele ficou por volta de 18 anos no deserto, buscando a palavra da vida dele. E muitas vezes nós não temos essa paciência para esperarmos o que Deus vai dizer a respeito do que nós temos que fazer. Qual vai ser o nosso papel na história de Deus? João Batista esperou anos para que Deus entregasse a palavra da vida dele. E então nós precisamos ter esse entendimento de que apesar de sermos uma voz, que somos uma geração forte, nós somos uma geração que fala, que tem posicionamento, mas em um mundo em que todo mundo quer falar o tempo todo, um mundo que é recheado de opiniões, que é recheado de informação, em que todo tempo alguém está se posicionando sobre algo,
nós vamos precisar nos calar e ouvir antes de erguermos a nossa voz para clamarmos por algo. Também teremos que aprender a abrir mão de ter que responder a expectativa das pessoas, que as pessoas colocam sobre nós, em prol de podermos cumprir as palavras de Deus. Então, ali em Lucas, no nascimento de João Batista, aconteceu, né, que a Isabel teve o parto, ela teve o filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia sobre ela e regozijaram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia eles vieram circuncidar o menino e chamaram-no Zacarias, conforme o nome de seu pai, que era o certo se fazer de acordo com a tradição. Mas, muitas vezes, o nosso Deus não é o Deus que vai cumprir tradições de homens, mas ele tem uma história para ser escrita na vida. Tem que usar João na história dele. Então, a mãe respondeu, não, ele será chamado João. E disseram-lhe, não há ninguém na sua parentela que se chame por esse nome. E eles fizeram sinais ao pai como ele queria que o chamassem. E ele, pedindo uma tábua de escrever, escreveu, dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam, e sua boca foi aberta imediatamente. Então, Zacarias estava em silêncio, e a partir do momento que ele declarou e colocou o nome que deveria ser colocado sobre João, ele pôde, sua boca foi aberta novamente. E soltou-se sua língua, e ele falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor. E todos esses dizeres foram divulgados ao longo de toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam os colocavam no seu coração, dizendo, que tipo de menino será esse? E a mão do Senhor estava com ele. Então, não se foi feito ali o que a tradição dizia a respeito do nome de João. E expectativas foram quebradas. Haviam pessoas ali que esperavam que Zacarias fosse cumprir com uma tradição, fosse colocar o nome de Zacarias. Mas, em muitos momentos da nossa história, em muitos momentos do nosso caminhar, em muitos momentos da história que Deus nos colocou dentro, nós não vamos cumprir com essas expectativas. Nós vamos acabar decepcionando algumas pessoas para maravilharmos aos olhos de Deus. Amém. Essa questão da expectativa é muito importante, querido, porque muito do que nós temos de frustração na nossa vida é porque nós nutrimos mais expectativas do que cumprimos promessas. E você precisa entender algo, Deus não tem nenhum compromisso com a sua expectativa, mas está totalmente comprometido com as suas promessas. Então repita comigo, expectativas são minhas, promessas são de Deus. E aqui nós vemos que eles abriram mão de ter que responder a expectativa das pessoas para poder cumprir as promessas de Deus. Isso é lindo, né? Estamos chegando ao fim, e uma das coisas mais importantes aqui é entender que o reino de Deus, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Nós somos maiores quando nós servimos, João Batistas presentes aí. Então nós crescemos à medida que nós servimos. Assim como já foi falado, né? Samuel servia ali ao sacerdócio de Eli, e Davi servia ao reinado de Saul. E esses foram homens que foram designados a serem, né, governantes, a serem homens grandes, mas a partir de um coração que ama servir. Então, nós nascemos para servir. O reino de Deus é um reino em que nós servimos, e a partir do serviço nós somos engrandecidos. E o quão lindo é isso! Nós não temos que fazer coisas por nós mesmos, para nós aprendermos, para nós crescermos na perspectiva de Deus, aos olhos de Deus, mas nós podemos fazer coisas aos outros para crescermos. Isso nos edifica, isso nos fortalece, e isso nos faz ser maiores no reino de Deus. Só mais uma prova sobre como absolutamente nada é sobre nós, nem a nossa estar no reino, a nossa função no reino nunca vai ter a ver com a gente. Sempre vai ser com Deus e com o nosso próximo, nossa relação vertical e nossa relação horizontal. Também que nenhum homem nascido de mulher foi maior do que João Batista, porém o menor dentro do reino de Deus é maior do que João Batista, porque o cumprimento da profecia é maior do que aquele que profetiza. Por fim, o grande segredo da autoridade de João, ele era um homem que carregava muita autoridade, mas o grande segredo dessa autoridade
era a sua submissão. Então, ele aplica todo o potencial dele na missão de Deus. E quando grandes homens submissos a Deus se encontram, acontece o cumprimento de palavras, que foi o que aconteceu quando João e Jesus se encontraram no Jordão. Ocorreu o cumprimento de uma palavra e a terra tremeu e o Espírito desceu e foi o encontro da Trindade, aquela coisa linda do batismo de Jesus. Então, a submissão é o grande segredo da autoridade. Todos esses passos, todos esses aprendizados que nós tiramos de João Batista tem a ver com tirar o nosso eu do centro, matar mais uma vez o nosso eu, para que nós possamos ser preenchidos por quem Deus quer que nós sejamos. E quando o ministério de Cristo começou, o ministério de João acabou. E a partir do momento que ele tentou fazer algo além do que lhe foi designado para fazer, ele perdeu a cabeça dele. Então, tanto os Zacarias quanto os João Batistas aqui essa noite, nós temos um papel na história, mas nós precisamos ter a submissão para ouvir a ordem do Senhor, para ler as palavras que foram ditas a nosso respeito e conseguirmos reconhecer, aqui é onde eu paro, a partir daqui, a próxima geração vai continuar o que foi andado até aqui. Então, existe uma grande dificuldade em nós, mais novos, de nos submetermos aos ensinamentos do que os Zacarias, do que os mais velhos têm para nos passar, para que nós possamos, então, na nossa vez, prepararmos os próximos. Isso é algo que precisa ser quebrado, para que realmente haja essa renovação geracional. Da mesma forma que os Zacarias também precisam reconhecer os João Batistas, porque isso é renovação geracional. Não é apenas os mais velhos se voltando aos mais novos, mas nós, mais novos, nos voltando aos mais velhos e ocorrendo essa harmonia, esse amor entre os santos que vão constituir a igreja e que vão apressar a vinda de Cristo. Então, eu não sei se essa palavra faz sentido para você, mas a mensagem de João Batista, ela fala do que nós chamamos de uma conexão tridimensional. O que quer dizer isso? O que nós estamos falando aqui não é que Zacarias tem que lavar roupa suja com João Batista. Não é que você tem que sentar e discutir relação com seu filho. Não é que a gente tem que sentar e discutir relação com os mais jovens. Mas é que a mensagem de João Batista, ela fala das coisas irem se reencontrando em 3 dimensões. E a primeira coisa que ele fala é que o coração dos homens se voltariam a Deus. A primeira coisa que nós vamos orar aqui é para que todos os nossos corações se voltem a Deus. Ele é o Senhor da história. Amém, querido? Para que Ele assuma o seu lugar, não só de Salvador, mas de Senhor da história. Ele salvou você da sua história para que você entre na história da qual Ele é Senhor. Ele salvou você da sua história para que você entre na história da qual Ele é Senhor. Segundo, Ele fala que o coração dos pais se voltam aos filhos e dos filhos se voltam aos pais. A ordem não é assim por acaso, porque tem discernimento de que as coisas precisam ser preparadas para o futuro, são os mais velhos. E parece que muitas vezes aqueles que são mais velhos se comportam de forma mais infantil do que os mais novos. Então nós temos que voltar o nosso coração para eles. Um pai nunca deve dizer, eu não vou falar com o meu filho, ele que vem agora falar comigo porque ele me ofendeu. Isso é maduro ou isso é infantil? Isso é infantil. O coração de quem se volta a quem primeiro? Pai não espera, pai vai. Quando o pai viu que o filho estava no caminho de volta, o pai correu até ele, porque pai não espera, pai vai. Quem é pai de verdade não espera, pai vai. Se você esperar o seu filho vir até você, pode ter certeza que ele só vai vir até você quando estiver no fundo do poço. Quando não tiver para onde ir, a não ser para a morte. Então não espere chegar nesse ponto. Vá atrás deles, procure por eles. Entra do quarto deles, entra do mundo deles. Quando o nosso coração se volta para Deus, em Deus, as gerações se encontram. Entende? O coração dos pais se volta aos filhos, dos filhos aos pais. Um se volta para o outro, porque ambos antes se voltaram para quem? Para Deus. Quando o coração de todo mundo se volta para Deus, em Deus o coração de todo mundo se encontra.
perguntaram para Jesus por que as pessoas separam. Ele fala: por causa da dureza do coração. O que é um coração duro? É um coração que não se volta para Deus. Estamos juntos? Então, nós vamos orar para que os corações se voltem para Deus. E que em Deus o coração das gerações se encontre. Que Satanás não encontre mais vantagens sobre nós. Satanás é inimizade, inimizade é separação, e separação é morte. Perceba, todos esses momentos chaves da história, houve infanticídio, houve aborto, houve morte, houve tentativa de impedir que a próxima geração se levantasse, querido. Nós temos que orar por isso. Orar para que a próxima geração seja preservada. E aí então a terra não será mais ferida com maldição. Há uma reconciliação com Deus, há uma reconciliação geracional e há uma reconciliação territorial. Nós voltamos a atuar no território como autoridade espiritual de Deus. Vocês creem nisso? Isso faz sentido para vocês? Eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo algo se formando, querido. Eu vejo esse lugar cheio de jovens de novo. A questão é se nós estamos preparados para recebê-los, para abraçá-los. Se nós vamos começar a chorar por eles, interceder por eles. A próxima geração não é um problema, ela é a resposta. Um dia eu falei para minha filha: se tivesse 1 milhão, o que você faria? Ela falou: eu viajaria o mundo. Eu sou geração X, eu compraria uma casa, um carro. Ela fala: pai, por que eu vou comprar um carro se eu tenho um carro a qualquer lugar do mundo no Uber? Por que eu vou comprar uma casa se eu tenho uma casa em qualquer lugar no mundo com Airbnb? Percebe? Essa geração é a geração dos últimos dias, porque fala que o fim do Senhor virá quando o evangelho for pregado em todas as nações. Essa geração já está com a mochila nas costas e já está olhando para o mundo. O que só falta é nós darmos para ele a mensagem. É só darmos a ele a causa antes que qualquer outra ideologia dê. Eles são a geração dos últimos dias. Quando você vê alguém falando que essa geração é problemática, eles não são problema, eles são resposta. Nós chamamos de problema porque não conseguimos ler a resposta. É um problema de leitura, de interpretação, de perspectiva. Queria convidar você a orar. E depois dessa intercessão eu passo de volta a palavra para o pessoal, para nós termos mais um período. Desde já agradeço aos irmãos pela oportunidade e pela honra de poder cooperar com o que Deus está fazendo nesse lugar, que é um dos lugares mais importantes do Brasil, se não do mundo. Boa noite, gente. Meu nome é Olivia. Senhor, te damos graça nessa noite, Pai. E louvamos o Teu nome pela Tua gloriosa e soberana história, Deus. Que nos resgata da nossa própria história, Senhor. Que nos resgata quando estamos frustrados e fadigados por fazermos muita força com o nosso próprio braço para tentarmos viver uma própria história, Senhor. Eu oro, Pai, nessa noite, Pai, e intercedemos a harmonia geracional. Intercedemos para que os corações que estão aqui nessa noite, Pai, e as famílias e gerações representadas aqui nessa noite, Pai, se voltem a Ti, Senhor. Eu oro por isso, Deus. Nós clamamos, Pai, pelos mais velhos, Deus. Clamamos para que eles sejam renovados espiritualmente, Senhor. E sejam aqueles, Pai, que sentem com os mais jovens, Pai, que sentem com a próxima geração e falem sobre o que Deus tem falado e a promessa do que Ele ainda fará, Senhor. Que eles transmitam a Tua palavra, Pai, com genuidade, Senhor. Eu oro por isso, Deus. Eu oro para que os jovens sejam aqueles que sigam, Pai. Sigam essa palavra, Deus, com um coração submisso, Deus. Com um coração devoto a Ti, Pai, acima de qualquer outra coisa, Deus. Eu oro por isso, Pai. Eu oro, Pai, para que os jovens sejam aqueles que, em nome de Jesus, Pai, proclamem o Teu evangelho em todas as nações, Jesus. Eu oro por isso, Pai. Nós estamos aqui, Pai, cercados de cartazes, Pai, que representam alguns povos não alcançados, Deus. Pessoas esquecidas pelas gerações que tentaram viver a própria história, assim. E eu oro, Deus, para que nesta harmonia geracional, Pai, no derramar, Pai, dos nossos corações diante de Ti, Senhor, jovens sejam capacitados, Deus, para pregar o Teu evangelho, Deus, e restaurar o que foi quebrado.